Tenho muito gosto em estar convosco, apesar de ter de ser por esta forma, já que neste preciso momento estou em Istambul lecionando. Porém, não quis deixar de honrar o convite muito gentil que me foi endereçado pela organização. Nos próximos minutos, de uma forma até contundente, tentarei colocar em evidência algumas questões que, por serem tão básicas, muitas vezes ficam na sombra, não lhe sendo dada a relevância devida, do que também resultam algumas consequências que poderiam e deveriam ser evitadas. Quer dizer, para começar, que num Estado de Direito, as questões relacionadas com os fins e com os meios devem sempre estar presente no combate ao crime, designadamente, e é o que nos importa hoje, no combate ao cibercrime. O mesmo é dizer que as ações de prevenção, de investigação criminal e também a atuação dos tribunais só serão legítimas se tiverem como objetivo e decorrerem no estrito quadro dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais todos, incluindo os direitos fundamentais dos investigados e dos arguidos, atuando a aplicação da lei no respeito constante pelo princípio da proporcionalidade. Será a referência cardinal nestas matérias. Dita ainda de outra forma, no domínio da aplicação da lei, num Estado de Direito, nem sequer podemos pensar em termos de direito penal do inimigo, para utilizar uma noção conhecida, ainda que esse inimigo seja eletrónico e nós tendermos muitas vezes a despersonalizá-lo, torná-lo abstrato. E também me centrarei na perspectiva europeia. Aliás, da opção europeia, opção política, Portugal, já no quadro da presente Constituição, temos de retirar as devidas consequências. Aliás, no domínio das fontes, essas consequências são mais do que evidentes. Quer as fontes oriundas do Conselho da Europa, refiro-me quase que obviamente à Convenção de Budapeste de 2001 sobre o cibercrime, quer à Convenção de Lanzarote sobre a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais. A primeira de 2001, esta de 2007. Do mesmo modo, o nosso direito interno tem por referência as fontes derivadas da União Europeia. Designadamente, a Diretiva de 2011 relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. E, mais recentemente, a Diretiva de 2013 relativa aos ataques contra sistemas de informação. Estes instrumentos também não surgem desligados de um quadro pautado pela estrita observância de direitos fundamentais. Nomeadamente, no Tratado de Londres, que institui o Conselho da Europa de 1949 e, sobretudo, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950.
seu turno, o mesmo ocorre no âmbito da União Europeia, no Tratado da União, no Tratado sobre o Funcionamento da União e na Carta dos Direitos Fundamentais. Agora, agrupadas num bloco só, tanto no interior da União Europeia, quanto numa relação que já havia sido enunciada ao longo do tempo pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e que foi indiciada em 1992 pelo Tratado de Maastricht. Quer dizer, o sistema de defesa dos direitos fundamentais do Conselho da Europa foi incorporado plenamente nos tratados da União Europeia, sobretudo depois do Tratado de Lisboa de 2007. E com que finalidades? Essa será a questão fundamental, a dos fins. Se nós olharmos com alguma atenção, designadamente para a Convenção de Budapeste, encontramos no respectivo preâmbulo que foi um objetivo fundamental o de garantir um equilíbrio adequado entre os interesses da aplicação da lei e o respeito pelos direitos fundamentais do ser humano. Depois é feita referência quer à Convenção de 1950, quer aos diversos instrumentos das Nações Unidas neste domínio, quer em termos gerais, quer em termos de proteção de alguns bens jurídicos básicos. Também, se nos colocarmos na perspectiva agora da União Europeia, no que se refere propriamente ao cibercrime, nós temos que esta relação surge desde o chamado Programa de Tampere, de 1999, ainda no âmbito do então terceiro pilar da União Europeia. Entra de chofre no Tratado da União Europeia, pós-Lisboa, quando a matéria penal é inserida no âmbito dos objetivos e, consequentemente, dos poderes da União, nomeadamente no que se refere à exploração sexual de mulheres e crianças e à criminalidade informática, articuladamente com ambas, a criminalidade organizada. Por sua vez, dando sequência a esta nova relevância da matéria penal e do cibercrime no âmbito da União Europeia, o Conselho Europeu adotou o chamado Programa de Estocolmo em 2010, de novo com as mesmas referências, o qual foi seguido por um instrumento de grande importância, a comunicação da Comissão rumo a uma política da União Europeia em matéria penal, onde, tomando em atenção o novo quadro, a Comissão teve por objetivo delimitar o terreno, afirmando quais seriam os princípios fundamentais neste domínio. Princípios que, recordemos, correspondem às tradições constitucionais comuns aos Estados-membros e aos valores constantes, quer da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, quer da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Permite-me até de ter um
minuto ou dois para enumerá-los. Direito penal deve manter-se sempre uma medida de último recurso. Sanções penais são reservadas aos crimes especialmente graves. As medidas de direito penal podem afetar os direitos fundamentais, pelo que a nova legislação deve respeitar plenamente os direitos fundamentais previstos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e na Convenção Europeia de Proteção dos Direitos do Homem. Assim, todas as decisões quanto a tipos de medida ou sanção penal a adotar devem ser acompanhadas de provas factuais claras e respeitar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E temos aqui referências cardinais. Mais recentemente, quando a Comissão e o Conselho, em fevereiro de 2013, enunciaram a Estratégia da União Europeia para a Cibersegurança, são também enumerados princípios de cibersegurança. Eles são vários, mas detenhamo-nos em dois. Em primeiro lugar, os valores fundamentais da União Europeia aplicam-se tanto no mundo digital como no mundo físico. Quer dizer, o combate ao cibercrime terá de seguir exatamente as mesmas pautas do combate a outros crimes mais tradicionais. E os valores fundamentais da União Europeia encontram-se enunciados no artigo 2º do Tratado da União Europeia e referem-se a valores de salvaguarda do Estado de Direito e, inerentemente, dos direitos fundamentais. Para além disso, temos que o essencial, acima de outras considerações, é proteger os direitos fundamentais e, dentro destes, a liberdade de expressão, os dados pessoais e a privacidade das pessoas. Por outras palavras, na perspectiva da União Europeia, a segurança, inclusive a segurança enquanto valor penalmente protegido, não é um valor em si e por si, estando funcionalizada aos valores fundamentais do Estado de Direito. Aliás, esta enumeração de princípios vai na linha da declaração do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre princípios de governação da internet de 2011. E deixo-vos duas concretizações, designadamente desta afirmação cardinal de direitos fundamentais e da relevância do princípio da proporcionalidade. Ambas no que se refere ao principal meio ao serviço da investigação criminal, o da conservação de dados de tráfego, ou seja, metadados em telecomunicações. Designadamente, a Diretiva de 2002 sobre o tratamento de dados pessoais e a proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, que desde a primavera de 2014 voltou a ser muito importante, determina que os Estados-membros podem adotar medidas para restringir o âmbito dos direitos e obrigações previstos, desde que estas restrições constituam uma medida necessária, adequada e proporcionada numa sociedade democrática para salvaguardar a segurança nacional, a defesa, a segurança pública e a prevenção, a investigação, a detecção e a repressão de infrações penais. Quer dizer, o legislador europeu quase que transcreve o conteúdo do número 2 do artigo 8º da Convenção do Conselho da Europa sobre Direitos Fundamentais. A outra concretização é aquela que encontramos no acórdão Digital Rights Ireland
de 2014. Quer dizer, quando o Tribunal de Justiça anula a diretiva de 2006 sobre conservação de dados, falo porque a mesma não observou devidamente o princípio da proporcionalidade, tendo comprimido de forma inaceitável os direitos dos cidadãos. Quer dizer, não chega a ser eficaz para ser legítimo. Aliás, o Conselho da Europa já o tinha enunciado pelo Acórdão Marper do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Muito obrigado.